Bem-vindos a uma reflexão profunda sobre a influência sedutora do mundo ao nosso redor, guiados pelas palavras de sabedoria bíblica. Hoje, mergulharemos na compreensão de como as artimanhas de Satanás operam nos sistemas mundiais, conduzindo as pessoas a caminhos que, apesar de aparentemente atrativos, levam à destruição. A Bíblia nos alerta de maneira clara sobre a sedução do mundo e as armadilhas que nos cercam. Quando falamos do mundo, não nos referimos apenas ao ambiente físico, mas aos sistemas que influenciam nossas vidas diárias. O Deus deste mundo não é outro senão o próprio Satanás, como nos revela a Bíblia. Ao abordarmos Satanás, não devemos pensar apenas em demônios, espíritos malignos e atividades sobrenaturais. Vivemos em um mundo onde Deus é excluído das conversas cotidianas, da cultura, da política, das notícias e até mesmo dos ambientes acadêmicos e de trabalho. Isso não é coincidência. Infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, está escrito: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição. E são muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Nestas palavras, Jesus nos guia através de uma escolha fundamental entre dois caminhos na vida. O caminho largo, fácil e espaçoso leva à destruição. Muitos são atraídos por sua facilidade, caracterizado por egoísmo, pecado e rebelião contra Deus. Este caminho é pavimentado com os desejos pessoais, desejos carnais e vontades próprias que são capazes de nos fazer ignorar a vontade divina. Por outro lado, o caminho estreito e difícil conduz à vida e é marcado pela obediência altruísta a Deus, uma disposição para sacrificar-se em seu nome. Aqueles que encontram este caminho reconhecem sua pecaminosidade, reconhecem a dependência de Deus, percebem que têm a necessidade de salvação e confiam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Deus deste mundo, Satanás, opera de forma estratégica, cumprindo fiel e diligentemente as suas agendas. Ele tentou Jesus de forma audaciosa quando o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares, ilustrando como busca desviar de forma sagaz e sorrateira toda a humanidade dos caminhos de Deus. O sistema mundial seduzido pelo diabo muitas vezes exclui Deus, tornando-se hostil à menção de seu nome. Na primeira epístola de João, no capítulo 2 e versículos 15 ao 17, nos diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Essa mensagem nos adverte sobre o perigo de amar o mundo e suas concupiscências, pois o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este alerta não se refere apenas ao mundo físico, mas aos sistemas mundiais que Satanás utiliza para enganar e afastar as pessoas de Deus. Pois em 2 Coríntios capítulo 4 e no versículo 4, traz uma severa advertência para os nossos dias que diz: Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O sistema mundial de Satanás é como um buffet saborosamente diversificado que é oferecido a todos que rejeitam Deus, sejam morais ou imorais, religiosos ou irreligiosos, ricos ou pobres, independentemente da sua raça, cor, tribo ou língua. O diabo tem sempre algum plano arquitetado para todos. No entanto, a razão pela qual muitos escolhem o caminho largo é a sua facilidade e conforto. Permite satisfazer os desejos pessoais sem enfrentar a própria pecaminosidade ou submeter-se à vontade de Deus. Este caminho indulgente alimenta os desejos da carne, sendo o caminho da autossatisfação. O apóstolo Paulo escreveu uma lista, que está escrita na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, e versículos 9 e 10, onde esclarece os comportamentos que nos afastam do reino de Deus. E lá está escrito: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Para que não erreis, aqueles que praticam tais ações, como fornicação, idolatria, adultério, avareza, embriaguez,
terão como herança a destruição. Ele te dá toda a liberdade para alimentar esses tipos de pensamentos. Estou com vontade de cometer um crime hoje. Vá em frente. Sinto vontade de cometer adultério hoje. Vá em frente. Sinto vontade de semear discórdia entre as pessoas hoje. Vá em frente. Estou com vontade de terminar um casamento hoje. Vá em frente. Sinto vontade de manipular as pessoas para que façam o que eu faço. Vá em frente. Este caminho permite que as pessoas vivam como quiserem, sem temor de Deus, ignorando o fato de que um dia serão julgadas e pagarão por todos os atos cometidos. Outra razão pela escolha do caminho largo é que o diabo engana a muitos, fazendo-os pensar que estão no caminho certo. Muitos resistem à correção, justificando suas ações. Ao escolher o caminho da vida, ou seja, o caminho estreito, é preciso uma mudança sincera de vida, uma mudança de propósito, ações e pensamentos. É necessário aceitar a correção, algo que muitos evitam. Afinal, o caminho largo dá a ilusão de liberdade, felicidade, prazer. Mesmo que sejam todos os sentimentos tão passageiros quanto o vento, permitindo que as pessoas vivam para si mesmas sem responsabilidade por suas ações. Os verdadeiros herdeiros do reino de Deus são os pobres de espírito, os que reconhecem sua necessidade de Deus e buscam sua vontade. Não se trata de conquistar o céu com boas obras, mas de confiar em Cristo, arrepender-se e segui-lo diariamente. Essa aceitação trará transformação, uma mudança de vida livre e espontânea, capaz de nos aproximar de Jesus a tal ponto que nos fará sentir o desejo de andar pelos mesmos caminhos que ele andou. E este é o caminho estreito que leva à vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas estão enganadas. Ao escolherem o caminho largo, satisfaz momentaneamente seus desejos. Podem até pensar que estão no caminho certo. Contudo, esse caminho é mais fácil porque evita o confronto com a própria pecaminosidade e a submissão à vontade de Deus. Em Mateus 5, versículo 3, Jesus fala: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esses que são designados por Cristo como pobres de espírito são os cujos corações estão sintonizados com os ensinamentos do Senhor. Essas são pessoas como eu e você que têm fome e sede da mensagem de Cristo, ansiosas para aprender e ouvir a palavra de Deus. A certeza de estar no caminho estreito que conduz à vida não vem por meio de obras ou esforços próprios. Em vez disso, é por confiar em Cristo e em seu sacrifício na cruz, seguindo o seu caminho, que nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos nossas vidas a Ele como nosso Senhor e Salvador. Seguir Jesus, acreditar nele, viver de acordo com seus ensinamentos, orar, ler e estudar a Bíblia, comunhão com outros crentes para apoio e encorajamento, e buscar obedecer à vontade de Deus em nossa vida diária, são passos cruciais para a salvação. Além disso, não podemos esquecer que compartilhar a mensagem do Evangelho é fundamental. Por isso, encaminhe essa mensagem ao máximo de pessoas que você conseguir. Ative o lembrete para ser notificado quando um novo vídeo for lançado e não esquece de seguir-nos para que você possa receber todos os vídeos do nosso canal em primeira mão. Afinal, não podemos guardar as boas novas somente para nós mesmos. Ao compartilhá-las com os outros ao nosso redor, oferecemos a eles também a oportunidade de escolher o caminho estreito que leva à vida. É um chamado para sermos luz no mundo, guiando outros em direção à verdadeira esperança e salvação que é Cristo.